Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Laudio Júnior aqui na área, língua portuguesa. Inicia esse novo projeto maravilhoso através dos Monstros Concurso, projeto voltado para a área de concurso público, naturalmente, né? É um projeto que visa alcançar você que tem dúvida em língua portuguesa. E já aviso, tá? Fica aí o recado, fica aí na sua memória, que nós vamos trabalhar pontualmente com as bancas mais reiteradas do mercado, a saber, Copérnico, aqui em Alagoas, Sebrasp no Brasil, FGV, Fundação Carlos Chagas e outras tantas bancas que possam surgir, como por exemplo a OCP que está vindo aí, a IDECAN, ganhando força nas carreiras de tribunais, certo? Bom, como eu costumo dizer nas minhas aulas, português é português de qualquer maneira, não importa a banca. No entanto, cada banca tem um perfil de trabalhar suas questões, né? Tem um trato com a gramática. Cada banca ela procura visualizar, digamos, o melhor raciocínio da banca para prejudicar o candidato. Mas aqui não vai ter dúvida não. Nós vamos tentar sanar todas as suas dúvidas em relação à língua portuguesa. Professor, o que mais tem no concurso público? Isso é para qualquer concurso público, gente. Todo concurso público português, todo, tá? Sem exceção, vai cair em interpretação de texto e compreensão textual. E é sobre isso que nós vamos ver neste momento. E a primeira pergunta é, o que é um e o que é outro, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Tá aí nosso slide. Vamos agora trabalhar um pouquinho. O que vem a ser interpretação de texto, tá? Vamos lá. Professor, o que é intérprete de texto, tá? De olho aí no nosso material, ele diz aqui para a gente, ele deixa bem claro, assim. O que é interpretação? Veja que essas anotações foram anotações feitas com base, tá, gente? Com base em estudo, em análise, em muita dedicação minha para levar o melhor para você na sua casa neste momento. E aqui diz assim, interpretação é a capacidade, tá? É a capacidade de inferir elementos implícitos, informações diretas ou indiretas no texto. Se você for analisar o nosso edital, tá? Volta para mim aqui, volta para minha imagem, bora lá, deixa eu ver aqui. Ok. Se você for analisar direitinho, se ele fala que é a capacidade de inferir, o que é inferir? O que é inferência? A gramática trata inferência, tá? Como a capacidade de você deduzir uma informação implícita ou explícita. Embora a palavra explícita esteja diretamente para a compreensão textual, ela também se enquadra dentro do rol da interpretação textual. Agora, é bom lembrar que as bancas, em sua maioria, ele exige de você, mesmo que cobre interpretação, alguns conhecimentos que são conhecimentos, digamos, que é um pré-requisito. Por exemplo, saber sinônimos, parônimos, homônimos, antônimos. Por quê? Tem que saber a semântica. Porque é a semântica que vai te ajudar a visualizar melhor como se cai nas questões e como analisá-la dentro do caso concreto. Então, gente, preste bem atenção que as tiras são em alta, charges, cartoons, tá? Gêneros textuais, como se interpretar o gênero, o que é tipo textual, qual a diferença entre tipologia textual e gênero textual. Tudo isso eu pretendo trazer para vocês, tá? De forma muito objetiva, sem enrolação, e tentando trabalhar o melhor possível como se responder as questões, tá bom? Então, aqui em Alagoas nós temos vários concursos. Banca Copérnico, nós temos previsão para a Guarda de Maceió, certeza da Guarda de Marechal, certeza de outros concursos que advêm por os interiores aí afora, tanto Alagoas como Pernambuco, como Sergipe, enfim, vários concursos. Então, voltando para a nossa tela inicial sobre a interpretação, ele diz assim aqui para vocês, bora lá. Então, ele coloca lá, ó, é a capacidade, certo? É a capacidade de inferir. Eu queria deixar registrado para os senhores que inferir, embora aqui tenha a palavra inferir, fique certo que inferir tanto pode ser abrangido, tá? Pela interpretação. Isso, garotão. Pela interpretação, como pela compreensão. Deixa aqui apagar aqui rapidinho. Pegando o macete aqui com o tio Lau. Deixa eu pegar aqui o macetezinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, borrachinha. Vai, isso, garotão.
O negócio está pegando, ficando bom. Estou aprendendo, viu, gente? Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu pegar a caneta de novo. Caneta, isso. Então, tanto interpretação como compreensão, embora você não enxergue de imediato a compreensão, ela também é um elemento que vai tratar da inferência, beleza? Então, inferir é você ter essa capacidade de interpretar ou compreender. Eu queria só aqui trazer para vocês, tá? E eu quero que vocês se aprofundem comigo, que ele diz assim, que a interpretação textual, ela não se limita a ter nada a ter escrito. A interpretação textual também pode ser a partir de desenhos, né, de tiras, de charges, de cores, conforme eu já prenunciei para vocês. Aí você me diz, professor, como é que eu vou saber de fato quando utilizar e como saber que é uma interpretação? Olha o que diz aqui, ó. Quanto aos textos verbais, muito querido pelas bancas, como da Faculdade de Pernambuco, que faz o concurso público como a de Alagoas, eles adoram textos verbais e não verbais. Quanto aos textos verbais, posso dizer que são aqueles que apresentam elementos gráficos ou falados, já os não verbais são imagens, sons e cores. Então, é exatamente isso aí, tá? Deixa aqui pegar para vocês, para que vocês visualizem, tá? Então, vamos lá. Professor, o que vem a ser textos verbais para eu entender melhor? Textos verbais é qualquer texto que tenha algo grafado, escrito. Isso é um texto verbal. Texto não verbal são os textos que trabalham com imagens, sinais, cores ou até mesmo outros elementos reprodutivos. Isso é muito comum nas tirinhas, tá? Por exemplo, nas charges. Tem uma tira que, não sei a razão, mas muitos gramáticos adoram, que é a Mafalda. Volta e meia, a Mafalda aparece para atormentar a vida dos concurseiros com suas questões e com seus questionamentos, tá? Então, a interpretação é eu ir além do que eu vejo e vou inferir, olha a palavrinha, vou inferir as informações que está naquele texto, eu vou extrair. Essas informações, geralmente, elas estão nas entrelinhas? Sim. Por quê? Porque é quando diz sem dizer. É quando ele traz a informação, mas não traz as claras. Você entende pelo contexto. Por isso que um dos pré-requisitos é o tal do conhecimento de mundo. E o que vem a ser conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo é quando o candidato ele tem uma noção do contexto que é vivido, da realidade geográfica e linguística, porque isso vai ajudar a ele enxergar melhor. A visualização do aluno melhora muito no que se refere aos tipos textuais, tá? Mas sem mais delongas, deixa eu dar continuidade, tá? Deixa eu dar continuidade aqui, para que vocês visualizem comigo. Vamos pegar aqui uma questão da banca Coppev e tentar entender, é uma questão de 2022, correto, 2022, que foi da Coppev aqui de Alagoas, e veja que nessa questão a instituição, ela provocou, ela inovou, ela trouxe para o aluno uma questão que obriga do aluno ter noção de interpretação. Ela obriga do aluno ter noção do mundo compreensivo. E o melhor, ela foi lá na base das estruturas e formações das palavras. Veja que questão inteligente, tá? Eu recomendo você como meu aluno, printe a tela, ou melhor, dê uma parada na aula agora e tente responder aí, e aí eu vou comentar daqui. Se porventura bater o nosso gabarito e a linha, o raciocínio de interpretativo for o mesmo, é porque você está no caminho certo e isso é muito importante. Se no contrário estiver um pouco equivocado, não for bem aquilo, vamos reajustar os pontos para poder tentar chegar à solução daquela questão. Por que eu digo isso? Porque eu, como concurseiro, muitas vezes eu vou responder as questões e, embora eu acerte, mas não é bem aquilo que eu queria dizer por certo. E aí é um problema puramente de interpretação, ok? Vamos responder aqui essa primeira questão, que foi de 2022, do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O Cortiço, veja que é uma obra de Azevedo e a banca adora explorar essas partes dos contos literários da língua portuguesa. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se.
Já se não destacavam vozes dispersas, mas um som ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Olha só que maldade, viu? Ouviam-se, eu vou aqui destacar para você entender. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Realmente era amundiçada. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante sensação de respirar sobre a terra. Olha que pergunta difícil, né? Essa pergunta foi do... Deixa eu voltar aqui para vocês. Essa pergunta aqui, tá? Essa pergunta aqui foi da banca daqui da COPEV, foi do Tribunal de Contas do Estado, tá? E veja que, nesse caso aqui, acho que basicamente você pode falar, professor, tá simples a questão. Cara, eu não sei dizer o que é simples nesse momento, porque do ponto de vista cultural, se você tem um bom conhecimento de literatura, vai te ajudar. Por isso que o conhecimento de mundo, que é um pré-requisito para saber interpretar, é bom você ter noção de história, noção de literatura, noção de linguística, isso vai ampliar. Não estou dizendo que você vai ser melhor que os outros, estou dizendo que a sua visualização, com certeza, será melhor que a do outro, sim, indiscutivelmente, tá? Então vamos aqui de novo para a questão. No texto, há uma expressão zoomórfica. Professor, oi, o que é zoomórfica? Pois bem, zoom, né? Animal. Mórfica, eu diria que é estrutura. Então, se a gente analisar dessa maneira, seria estrutura animal. Mas o que tem a ver com a questão? Vamos lá, ele diz assinale uma expressão zoomórfica, uma expressão, uma palavra. Ele não quer um texto, mas tudo bem. Assinale a alternativa que exemplifica essa expressão. Letra A triunfante sensação de respirar sobre a terra. Em qual palavra, qual expressão letra A nos traduz essa ideia? A triunfante sensação de respirar sobre a terra. Aqui eu não tenho nada de zoomórfico. A triunfante sensação de respirar sobre a terra. Não, aqui não atende ao comando da questão. Respirar sobre a terra é uma condição de vida de qualquer sobrevivente, né? Respirar sobre a terra. Então não há uma expressão zoomórfica aí, tá? Letra B. O zum zum de todos os dias acentuava-se. Aqui merece respeito. Por quê? Embora você não tenha visto, você não tenha analisado, mas veja só que interessante, o zum zum, tem um bichinho, tá, que faz zum, e por incrível que pareça, os besouros, os mosquitos, ele transmite esse zum zum. Então, se você for analisar, eu estou através de uma onomatopeia, olha que isso aí é figura de linguagem, através de uma onomatopeia, eu estou trazendo a visualização da questão. Ô, professor, então é a letra B de bola. É ela que tem uma expressão zoomórfica. Ou seja, se você fizer uma releitura, ele queria a alternativa que tivesse uma onomatopeia. Pelo menos, de imediato, seria essa a alternativa. Vamos ver a letra C. Começa a fazer compras na venda. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. O rumor crescia condensando-se. O rumor aqui pode ser o barulho, qualquer coisa assim, não tem nada a ver. Olha a letra E. Ouvia-se gargalhadas e pragas. Muitas marcou a letra E porque ouviu a palavra pragas e associou pragas a um elemento zoomórfico. Mas não é, galera, tá? Nesse contexto não é um elemento zoomórfico. Então, com isso, o nosso gabarito é a letra B. Mas eu te pergunto, você percebeu o quão maldoso foi a questão? Percebeu como a questão procurou provocar você e dizer, olha, vou te provar que você pode errar e você acha que sabe e não sabe, tá? Beleza? Perceberam aí? Então, gente, diante da situação da questão, eu diria que a interpretação é fundamental. Nesse caso, talvez alguém diga, professor, mas foi de interpretação mesmo ou foi de compreensão?
Bom, eu diria de imediato que foi sim interpretação, porque você tinha que visualizar o que é processo homórfico e através do elemento da onomatopeia você poderia chegar a essa conclusão, porque exige o conhecimento linguístico. Professor, você tem como dizer quais são os pré-requisitos para esse conhecimento de mundo? Tenho sim. Deixa eu voltar aqui à tela, se vocês me permitirem, tá? Para fazer aqui uma observação. Deixa eu aqui puxar aqui a setinha. Esse lápis, ele, ó, os elementos que geralmente exige, tá? Para saber o conhecimento de mundo. Vamos lá, conhecimento, de mundo. O conhecimento de mundo, eu vou aqui pontuar apenas 3, tá? É o conhecimento linguístico, entende-se por linguístico, gente, entende-se por linguístico, tá? O conhecimento portuguesa, o conhecimento histórico, entende-se por histórico. Os fatos mais relevantes da sociedade, porque vão te ajudar na interpretação, tá? E eu diria o conhecimento literário. Eu não estou pedindo para você ser um super dominador da gramática. Não, mas é necessário ter pelo menos esses conhecimentos, tá, de mundo. Eles são relevantes e eles, sem sombra de dúvida, irão te ajudar e muito a chegar a algum conhecimento lá na frente, tá certo? Beleza? Estou ainda aprendendo aqui, mexendo nessa louça aqui, gente, mas aqui o assento é no UOL, tá? Pelo amor de Deus, não se confunda aqui nesse negócio aqui. Beleza? Tranquilo, né? Vambora. Vambora que temos muito assunto a ser tratado. Ok? Vamos lá. Bom, então, deixa eu aqui analisar com vocês, tá? Ok. Vamos lá, né? Vamos lá. Próxima questão, ela também trata sobre ainda um pouco de compreensão textual e a gente vai ver aqui na tela, tá? Como a banca tem feito para nos provocar esse medo. Professor, bota a questão, professor. Eu adoro questões. Eu gosto pouco conceito, muita questão. Beleza. Mas, professor, só para ter minha dúvida, o senhor não falou do que é compreensão, não. O senhor pode falar para mim o que é compreensão? Posso, claro. Se interpretação é a capacidade de você inferir uma informação que não está no texto, mas está nas entrelinhas, a compreensão é o contrário. A informação está no texto. Só que ela vem, geralmente, de forma quebrada, por anacoluto, tá? Por anástrofe. Por que ele traz essa quebradura das questões? Para poder fazer com que você enxergue diferente. Porque o examinador, ele quer provocar em você, ele quer instigar você, no bom sentido, a pensar fora da caixa. Então, a compreensão não é necessariamente uma coisa que está tão às claras, embora seja explícito. Mas é uma informação, sim, que geralmente vem por meio de sinônimos, parônimos, por isso é importante saber um pouquinho sobre semântica, certo? Então eu já recomendo, eu sou concurseiro, eu sei o que estou falando, acompanhe meu raciocínio e vamos embarcar nessa felicidade, tá bom? Olha o que diz aqui, ó, sobre a brevidade da vida. Boa! Outro texto da questão e vamos pro 1000, tá? Mais uma vez, congela a imagem aí e tenta dizer o seu gabarito aí e vamos discutir comigo, beleza? Sobre a brevidade da vida. Coloco em primeiro lugar aqueles que nunca estão disponíveis para nada. Eu achei esse texto tão bonito, gente, maravilhoso. Senão para o vinho e para os prazeres carnais. Olha que lindo. Outros, embora se prendam à imagem da glória, erram honradamente, mas erram. Podes-me enumerar os avarentos, os raivosos, ou os que se entregam a ódios e injustas guerras. Eles, os que se entregam a essas guerras, pelo menos pecam de forma mais viril, mais viril, né? Mais, digamos, batalhadora. Todavia, os que se abandonam à gula, ou seja, abandonam no sentido de aquele que come, tá? Aqueles que abandonam a gula e aos prazeres carnais se degradam de forma desonrosa. Ou seja, não quer comer, mas não come por algum tipo de restrição. É o que ele fala aí, ó. Ele diz, se degradam de forma desonrosa. Não é bonito, né? Não é bonito porque você está indo de encontro aos seus instintos naturais. É o que o examinador colocou nessa questão aqui. Danado, né?
Seneca sobre a brevidade da vida. Vamos embora. As opiniões de Seneca se referem a perfis humanos destoantes, embora vinculados à mesma capacidade de errar. Se você prestar atenção comigo, né, você percebe que o examinador, deixa eu aqui botar. Se você prestar atenção comigo, você percebe que o examinador, ele coloca aqui a perfis humanos destoantes, embora vinculados à mesma capacidade de errar. O que eles com essa questão aqui? Ele fala assim, ó, todos erram. Errar é humano. No entanto, existem alguns que erram, mas são erros destoantes. O que é erro destoante? Erra, digamos, por uma razão que não era para errar. Pô, você não quer comer, mas está com fome porque alguém te proibiu? Porque se o A vai à guerra e ele jura que aquela guerra é honrada e mesmo assim não é, mas ele peca, mas peca por virilidade, por uma honra, por nome de alguma coisa, né? É em defesa de. E aqui ele faz uma crítica, na verdade, né? Vamos botar aqui a questão, olha a crítica que ele faz aí, ó. E ele diz lá, coloca em primeiro lugar aquele que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e para os prazeres carnais. Outros, embora se prendam à imagem da glória, honradamente, ó. Então, mesmo que você diga que é errado uma guerra, mas está lutando por uma causa, mesmo que seja errada, mas é uma honra. Podes-me enumerar os avarentos, os aivosos ou ainda os que se entregam a ódios e injustas guerras. Eles, pelo menos, pecam de forma mais viril. Todavia, aqui vem a crítica, todavia aqueles que se abandonam ao gula e aos prazeres carnais se degradam de forma desonrosa. Então, isso para eles é um errado destoante. Vamos ver aqui, letra B. A paridade de perfis psicológicos, paridade é semelhança entre os indivíduos. Bom, ele não traz essa ideia de paridade no contexto, até porque tem uns que erram de forma honrosa, outros que erram de forma destoante ou desonrosa. Então, não é uma paridade. As virtudes daqueles que se entregam aos prazeres carnais, não necessariamente, já que está dizendo que é o contrário. Ao sentimento de culpa dos dois perfis humanos citados. Não há uma culpa, pelo menos no consciente, nos dois primeiros. Eles erram, mas estão errando de forma que aquilo é o certo, né? Então, não é. A capacidade humana de pecar honradamente. Bom, isso aqui, se fosse verdade, a letra E, seria só em relação ao primeiro erro, que é o cara que vai à guerra. Então, veja, que se você cautela, o autor se refere à letra A. Ele fala o quê? Ele se refere a perfis humanos destoantes. O que é destoantes? Contrários. Em qual sentido? Fora de entonação. Aqui, ó. Esse tem aqui os que abandonam a gula. Por qual razão? Por prazeres carnais que se desagradam de forma desonrosa. E já no outro ele fala assim, ó. Outros, embora se prendam à imagem da glória, erram honradamente. Olha aqui, ó. Podem enumerar os avarentos, aivosos ou que se entregam a ódios e injustas guerras. Eles, pelo menos, pecam de forma mais viril. Ó, então, ele está enaltecendo esse primeiro grupo. Mas o segundo grupo, ele está dizendo o quê? É um desprezo, é um desfavor social alguém que faz isso. Então, ele se refere a perfis humanos destoantes, embora vinculados à mesma capacidade de errar, ou seja, embora subordinados. Né? Todos erram, todos têm direito de errar, e ele faz aqui exatamente essa crítica aos errantes. Vocês percebem, deixa eu voltar para a minha imagem, vocês percebem, galera, deixa eu voltar para a minha imagem, ok? Vocês percebem que em algum momento o examinador, ele forçou a barra para você errar? Claro que forçou, né? Então, professor, eu fiquei na dúvida entre a letra A e a letra B, eu fiquei na dúvida. Como é que eu faço quando tenho dúvida? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas o melhor conselho que eu dou é o seguinte, é você ir atrás do sentido das palavras. Por isso que é bom saber um pouquinho de sinônimos, que eu falei quase agora. Por quê? Se você for olhar na letra A, ele traz a... Opa, deixa eu... Se você for olhar a letra A, ele traz aqui a palavra paridade. Aqui, ó, paridade. Se você soubesse que paridade é igual, então seria assim, ele refere-se à igualdade de perfis psicológicos indevidos. Não é igualdade psicológica. Por que não é igualdade psicológica entre os indivíduos? Porque erram psicologicamente porque sabe que aquilo ali é uma verdade absoluta. É um certo grau de alienação, na verdade, que se refere aos que vão à guerra. Mas aí ele está pontuando, dizendo que todos erram, e errar é da natureza humana, então todos são vinculados ao erro, isso é fato, mas por razões diferentes. E aí onde há uma destoantes, tá? Uma destonação em relação aos erros dos indivíduos. É uma questão muito bem elaborada, na minha opinião, é uma questão que você não pode desvalorizar. Porque eu recomendaria, gente, não me leva a mal, mas está um pouquinho sinônimos, tá? Eu recomendo
que os senhores estudem um pouquinho sinônimos. Por que sinônimos? Porque o que é sinônimo? São palavras diferentes, mas que podem implicar no mesmo sentido. Às vezes você não entende uma palavra, eu digo porque direito é assim. Você vai ler com direito e às vezes não consegue entender bem o que aquilo ali significa. Por exemplo, eu sei que não tem nada a ver com direito, mas é bem importante. A diferença de concussão, tá, para a corrupção. A ideia é o verbo núcleo, enquanto um é exigir para outra em razão do cargo, o outro é pedir, solicitar. Parece piada, mas o verbo núcleo ao ser mudado, muda consequentemente o tipo penal. E em direito, em português, é bem semelhante. Você precisa ler com cautela até se apropriar da questão e fazer dela o seu objeto de estudo mais preciso possível. Ok? Tranquilo? Deixe-me aqui voltar um pouquinho. Eu espero que os senhores tenham entendido. Ok, maravilha, 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 né? Vamos lá. Daí a nossa questão, certo? Deixa eu agora voltar para cá, se vocês me permitem. Vamos para outra questão. Gente, eu recomendo de verdade, tá? Que vocês sempre leiam devagar as questões. Não prestem pressa, mas o que eu recomendo para vocês é, professor, o que eu devo fazer para não errar nessas questões de concurso público? Recomendo leitura atenta, tá? Vá para a matéria que você tem mais afinidade, não desvalorize. Não é uma regra também, isso não, viu? Você pode pegar a questão mais difícil. Você fala, não, eu gosto mais de português, vou já para o final. Ou não, já que gosto de português, vou fazer agora. Não existe essa regra, isso não existe. Você tem que se conhecer. Se você se conhece como aluno, os seus limites e até onde você pode ir, vai ficar bem melhor de estudar para concurso público. Eu digo por mim, tá? Quando eu faço uma prova, eu olho aquela questão que eu digo, poxa vida, essa questão que eu poderia ter acertado, mas por alguma negligência da minha parte, não ter valorizado esse tópico, não estudei e deu nesse erro. Vamos lá? Bom, de imediato eu queria que vocês aqui olhassem para a tela, tá? E vissem a imagem. Essa imagem, ela tem texto. Texto. Ela tanto tem texto verbal, perceberam ou não? Como texto não verbal. Professor, e qual é a diferença? Deixa aqui só, se vocês me permitirem, tá? Deixa aqui só corrigir, apagando ali com a borrachinha, porque ficou muito longe, né? Deixa eu só aqui trazer melhor a visualização para vocês. Deixa eu aqui trazer. Isso. Ok. Ó, quanto ao texto, galera, Opa! Oh, Jesus! Espera aí, viu, gente? Perdi aqui rapidinho. Só um minutinho aqui. Isso. Tô aprendendo aqui esse negócio, mas em nome de Deus já dá tudo certo. Ok? Ok, ó. Quanto ao texto, galera. Isso. Quanto ao texto, existe o texto verbal e existe o texto não verbal, correto? Qual a diferença, professor, do texto verbal para o não verbal? Vamos lá? Texto verbal é todo aquele texto que é escrito ou falado, ok? Verbal. Não, embora o nome tenha escrito, é escrito ou não falado. O texto não verbal são textos que são as imagens, sons, como eu falei para vocês, cores. Só que também tem texto misto. Texto misto é um terceiro tipo textual. E na prática, o que seria um texto misto? O texto misto, para quem não sabe, é aquele texto que aparece tanto imagem quanto grafias, né? Nesse texto você percebe que fala chega de acidentes e mortes no trabalho. Você percebe que ele está com a mão apontando, tipo dando um break, parando, né? Então, aí tudo indica que é alguma campanha da alguma ANR da vida contra acidentes no trabalho. Foi da Coppev Alagoas, vamos tentar entender, tá? Mas eu já recomendo que você leia com cautela.
Dadas as afirmativas, levando em consideração as diferentes linguagens. Eita, Jesus! Diferentes linguagens. O que é isso, professor? Linguagem verbal ou não verbal, tá? Dadas as afirmativas, levando em consideração as diferentes linguagens e a construção do gênero textual em questão. Gênero textual, o que é isso aqui, professor? Gêneros milhares, gênero pode ser WhatsApp, crônica, cartoon. Gênero é o conteúdo de um tipo textual. Tipo textual é limitativo, eu diria, vou fazer uma ponte com direito, é um rol taxativo, tá? Isso é tipologia textual, é dissertativo, narrativo, injuntivo ou expositivo, isso é tipologia. Já o gênero não. O gênero se desenvolve de cada dia, nasce um novo gênero. O gênero é a maneira, não é o suporte, é a maneira como se desenvolve aquela comunicação. E ele diz lá, a linguagem, olha que pergunta linda, a linguagem não verbal no texto, então, ou seja, essa daqui, tá? A linguagem não verbal no texto pode ser interpretada como uma atitude de afastamento ou denúncia. Bom, aqui é verdade. Por que é verdade? Porque no desenho eu vou ter essa interpretação que é afastamento de algo ou uma denúncia. Só que ele fala assim, espera aí, vamos ler devagar. A linguagem não verbal no texto. No texto. O que é verdade? O senhor marcou aqui. É verdade à mão, mas no texto pode ser interpretada como uma atitude de afastamento ou denúncia. Bom, a imagem é verdade. Esse peraí, pode ser afastamento? Pode. Mas não pode ser uma denúncia? Nem pode. Só que se eu tirar do texto, aí já perde sentido, tá bom? Veja, essa minha interpretação, ela só foi possível graças ao que está escrito. Chega de acidentes e morre no trabalho. Então, eu consigo alinhar a imagem ao que está escrito. Do contrário, seria quase difícil chegar a essa conclusão, beleza? 2. A linguagem verbal, o que é verbal? O chega, desse modo de trabalho, é apresentada com uma oração, cujo sujeito classifica-se como indeterminado. Peraí, vamos lá. Chega de acidentes e mortes no trabalho. Me parece que eu visualizo a linguagem verbal, mas ele apresenta como uma oração. Veja, não é uma oração chega, tá? O de acidente e morte do trabalho não há verbo e o chega não é um verbo no sentido de ter um elemento oracional. O chega está com uma frase verbal e não como uma oração nesse contexto. Mas vamos ver o que ele diz. E classifica como sujeito determinado. Bom, não é bem o que parece, né? Porque o que ele se refere aos acidentes e morte do trabalho, que seria tecnicamente o sujeito do verbo chegar. É o que ele se refere, chegar de parar. Para de quê, né? Seria o objeto, no caso aí. 3. Os elementos visuais do cartaz, podem indicar que ele faz parte de uma campanha de conscientização. Cara, os elementos visuais, esses elementos visuais aqui, eu penso o seguinte, isso aí pode indicar que faz parte de uma campanha de conscientização? Cara, tudo indica que sim. Por quê, professor? Porque isso é comum ou em sindicato ou uma campanha publicitária a fim de conscientizar um grupo social, tá? É bom lembrar que o grupo social que eu refiro aqui é o grupo trabalhista, não é qualquer grupo, né? Então, gente, evidentemente, a letra correta que atende à nossa demanda é a letra D de dado, tá certo? Eu espero, deixa aqui passar, estou ainda aprendendo a mexer aqui com as tecnologias, mas vai dar tudo certo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. O meu objetivo foi exatamente esse, trazer uma nova visualização, apresentar uma informação relevante para fins de compreensão e interpretação textual, beleza? Aguardo vocês no próximo bloco, mas eu vou deixar aqui para que vocês fiquem à vontade, caso queiram fazer perguntas sobre o meu trabalho, professor, estou com uma dúvida, como é que eu faço, tal, eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes, não são as redes, né, que eu não tenho essa moral toda, mas eu deixo aqui com vocês o meu muito obrigado, e aí tá o meu Insta, @laudijunior, tá?
ou meu e-mail profilaudijunior@hotmail, ou meu WhatsApp, 9664-9707. Nos três, sobretudo nos dois, no Instagram e no WhatsApp, eu sou mais aberto a tirar ajuda dos meus companheiros, tá certo? Eu sei que a caminhada é longa, eu sei que todos nós somos passíveis do cansaço físico, né? Mas eu recomendaria que vocês nem desistissem, tá? Não desistam, por favor. Primeira coisa que eu peço para vocês não desistirem. E a segunda é sempre mantenham o foco. Afinal de contas, nessa vida é gostoso quando você extrai algo que você plantou. Beleza? Aguardo você no próximo bloco e fica com a gente. Até mais e valeu. Abração.